Fala torcedor do Timão, que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Corinthians, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Timão. Feito isso, vamos à notícia. Quem é a joia do Corinthians que foi carrasco do Flamengo aos 16 anos e já vale 255 milhões de reais? Não está lá por mídia. Jovem Pedro, de apenas 16 anos, é uma das apostas do Corinthians para a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, no domingo. Nascido em 2006, o atacante de apenas 16 anos foi peça importante para a classificação para a grande decisão, marcando o gol da vitória diante do Flamengo, no Rio de Janeiro, no duelo pelas semifinais. Agora, diante da torcida em Itaquera, haverá a chance de ser protagonista em uma final de campeonato. Mesmo com idade para integrar o elenco sub-17, Pedro tem pulado etapas na formação do clube alvinegro. Mas por qual motivo? Pelo impacto em campo quando compete com atletas mais velhos e pela evolução sólida que vem demonstrando nas categorias inferiores. O Pedro é um atleta que no ano passado era sub-15 e foi titular no sub-17. Isso é um indício de que tem muita capacidade e muita projeção. É primeiro ano de sub-17 e já está no sub-20. Mas não está lá por ter uma mídia em cima dele. Está no sub-20 por realmente aguentar jogar, disse em entrevista exclusiva à ESPN, o gerente-geral das categorias de base do Corinthians, André Figueiredo. É um atleta que tem um potencial realmente muito grande. É uma expectativa também enorme, mas também tem seu tempo para subir ao profissional, para que suba de uma maneira progressiva que se adapte à categoria. Ele ainda tem um ano de sub-17 e, na teoria, 3 anos de sub-20. São ainda 4 anos de base. Flutuando entre as categorias sub-17 e sub-20 na temporada, Pedro ainda marcou presença em treinamentos do time profissional em setembro, no CT Joaquim Grava, sob o comando do técnico Vitor Pereira. Ainda assim, o planejamento do clube é de que a transição aconteça em etapas, respeitando os processos de formação do atacante. Eu tenho uma opinião sobre esse processo de formação. Acho que só o fenômeno, os atletas realmente diferentes jogam no profissional e são titulares muito cedo. Eu acho que se o atleta não tem condição de ser titular no profissional ou entrar em todo o jogo, ele deve permanecer na base para que amadureça e tenha todos os processos de formação bem definidos. Considerado internamente como uma das principais joias do clube para os próximos anos, o atacante assinou em março seu primeiro contrato profissional com o Corinthians, e agora tem vínculo no Parque São Jorge até 2027, com multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, cerca de 255 milhões de reais. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Corinthians. Novidade entre os inscritos para a edição de 2022 da Copa São Paulo, quando o Corinthians acabou eliminado ainda na terceira fase. Pedro chamou a atenção do técnico Guilherme Dalla Dea, treinador da equipe sub-17. Campeão mundial da categoria com a seleção brasileira em 2019, quando comandou atletas como Caio Jorge, Lázaro e Gabriel Veron. O técnico disse que ficou impressionado com a forma como a joia alvinegra se porta diante do gol. Pedro é um jovem talento que demonstrou na Copa São Paulo sua qualidade técnica, física, para suportar um jogo de sub-20. É um jogador talentosíssimo, que tem a qualidade técnica, relação com a bola muito interessante. Mas o que vejo no Pedro, que é fundamental para a posição dele, é a ótima relação com o gol, disse Dalla Dea em entrevista à ESPN, destacando a versatilidade do jovem para flutuar entre as posições do ataque. É um atacante com muita mobilidade, versátil, que muitas vezes pode ser utilizado como um segundo atacante, um meia-atacante. Mas o que me chama muita atenção com o Pedro é a capacidade cognitiva de atacar espaços e sempre estar muito bem colocado dentro da área para ter um alto nível de exigência na finalização a gol. É um jogador que tem muita qualidade com relação ao gol. Bom torcedor do Timão, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Corinthians. Se inscreve para não perder.